Preço da gasolina nas alturas, a gente sabe que quando isso acontece, toda a cadeia logística que se segue também carece bastante. Inclusive agora os alimentos também vão passar por mais um reajuste de preço e quem sempre sofre somos nós, consumidores. Só que muito além disso, de uma maneira geral, a gente vê que quando a gasolina sobe, a inflação também é muito impactada. Então a gente deve fechar aqui o ano de 2022 na casa de 7% de inflação, mais uma vez, muito acima da nossa meta definida pelo próprio Banco Central, que de fato não é nada agradável. Até porque quanto maior é o tempo em que a inflação está fora do controle, maior também deverá ser o tempo para que a taxa de juros, a taxa Selic, também fique acima ali das prerrogativas que o mercado esperava. Ou seja, isso de fato não é muito bom para a Bolsa de Valores de uma forma geral, principalmente para aquelas empresas ligadas ao crescimento que são as mais impactadas com certeza. Mas a partir disso surge aquela clássica pergunta se é que vale a pena, qual que é a viabilidade de você subsidiar essa gasolina para que ela não fique cara demais. Então, antes de você saber a minha resposta, a minha opinião pessoal, eu vou te pedir em troca agora um like nesse vídeo, uma inscrição aqui nesse canal, porque assim que você ajuda o YouTube a reconhecer o meu trabalho e poder espalhar essa mensagem para mais investidores. Se é que serve de alento, a gente vê agora não só a gasolina está muito cara no Brasil, mas em grande parte do mundo. Alguns países da Europa tiveram reajustes no preço da gasolina, inclusive superior ao que o próprio Brasil reajustou. E se agora a gente pegar a situação dos Estados Unidos, a gente vê que a gasolina nunca atingiu um patamar de preço tão alto quanto esse aqui de agora. Inclusive, a sua inflação também está a maior dos últimos 40 anos. Ou seja, o problema no Brasil existe, mas não é um problema específico do Brasil, e sim de toda a situação que envolve a guerra e a demais política de energia do mundo inteiro. Então isso acaba interferindo bastante aqui no Brasil. Mas vamos esquecer o que acontece fora do nosso país e vamos focar simplesmente na nossa situação, porque nós já temos problemas demais para resolver. E aqui logo de cara eu já quero falar que eu não sou favorável à criação de um subsídio de gasolina. Primeiro porque esse é um projeto que pode ali custar mais de 12 bilhões de reais a cada mês que se passar, ou seja, é um projeto realmente muito caro e que a princípio ele teria duas principais fontes, e que as duas principais fontes eu também sou contrário. A primeira dessas alternativas seria criar um colchão de liquidez através dos dividendos da Petrobras. A gente sabe que, obviamente, quando o petróleo é muito caro, que a Petrobras consegue distribuir uma quantidade de dividendos muito grande. Isso realmente acontece. A empresa consegue gerar muito mais caixa a partir disso. Inclusive que nesse vídeo eu abordei sobre isso. Mas a partir do momento que você agora tira dividendos de uma empresa, acaba que você afasta bastante os investidores dela. Você reduz, você aumenta o risco de governança corporativa da empresa. Você afasta a confiança que os investidores têm naquela companhia. Então, daqui para frente, se continuar sempre alguém, sempre atrapalhando ou interferindo no que a Petrobras faz, isso sempre vai minar a confiança dos investidores. E quando de fato a companhia começar ou precisar de se financiar no mercado financeiro, não vai encontrar investidores animados para fazer que isso realmente vá para frente. É uma situação que poderia chegar ao que aconteceu na própria Venezuela. A empresa responsável pela extração de petróleo na Venezuela já foi uma das maiores do mundo, uma das realmente mais importantes, que mais produzia diariamente. Só que a partir do momento que começou sempre uma interferência, começou sempre o poder público interferir no que acontece diretamente dentro da companhia, acabou que a confiança dos investidores foi minando, foi saindo. Os resultados foram piorando, porque se o investidor está na empresa, porque ele quer receber algo de troca, no caso os dividendos. Então, se há uma ingerência política e se há uma política de dividendos que não é clara, que não é transparente, isso sempre vai minar a confiança ali dos seus investidores. E sabe o que aconteceu lá na Venezuela? De uma empresa que tinha uma extração de petróleo gigantescas, agora uma companhia totalmente sucateada, porque não tem mais investidores que gostariam de investir nessa empresa. Ou seja, a partir do momento que você tem essa situação, você vai sucateando a Petrobras da mesma forma como você poderia ter feito na Venezuela. Inclusive hoje vários dos tubos, daqueles canos, das plataformas que eram utilizadas naquela ocasião lá na Venezuela, hoje já viraram sucata e alguns funcionários estão começando a vender isso no ferro velho. Essa não é a situação que a gente quer para a Petrobras, então simplesmente por essa situação eu sou muito contrário a essa primeira hipótese, que seria criar um colchão de liquidez através dos dividendos distribuídos pela companhia. Até porque já foi feito no passado, em outro programa ali há uns 8 anos atrás, no governo da Dilma Rousseff, quando foi criado um colchão de liquidez para subsidiar a gasolina, e a gente viu que essa medida comprometeu em 100 bilhões o caixa da companhia. Logo depois ela saiu muito endividada, e o que, se a gente analisasse ainda mais por longo prazo, isso também mais uma vez poderia virar um sucateamento. Ou seja, qualquer coisa que venha acontecer dentro da Petrobras, isso realmente pode ser um indício muito ruim. O lado positivo é que hoje a empresa é muito mais protegida. Hoje seu estatuto social ele se protege bastante contra interferências externas,
Por isso que eu acredito que essa medida não seja fácil de fazer. Se acontecer, vai realmente demorar muito mais tempo e o governo precisa de muito mais urgência. Então essa aqui hipótese eu acredito que seja um pouquinho mais difícil de ir para frente. A segunda hipótese seria através de um colchão de liquidez através das contas do próprio governo. Só que, por mais que talvez essa seja a alternativa mais fácil, mas ainda assim ela acaba sendo muito complexa e eu explico por quê. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que esse é um programa que vai demandar algo em torno de 12 bilhões de reais por mês para fazer como subsídio? Isso, em apenas 3 meses, é o equivalente a toda a distribuição anual do programa Bolsa de Famílias. A gente lembra muito bem que até pouco tempo atrás, quando o Bolsa Família começou a ter aquela discussão de aumento, já teve muita discussão porque ninguém sabia como que o governo poderia arrumar aquele novo dinheiro para subsidiar, para financiar aquele programa. Ou seja, se agora a gente vai ter um outro programa de subsídios, um programa social para reduzir um pouquinho a gasolina, acaba que vai precisar de tirar mais dinheiro de ninguém sabe aonde. Só que nós brasileiros sabemos sim qual que é a resposta, que é justamente o aumento ali de impostos. Então perceba que para subsidiar a gasolina vai ser preciso a criação de um outro imposto ou simplesmente ali o governo deixar de investir em alguma área crítica, já que tem todo o seu orçamento já muito comprometido para subsidiar a gasolina. Ou seja, por mais que essa seja ainda a solução mais fácil, só que ainda assim existe uma complexidade gigantesca para o governo ali trabalhar em cima disso. Então agora que a gente já conhece essas duas formas, como esse colchão de liquidez poderia ser criado, eu vou explicar o motivo pelo qual eu sou contrário às duas formas. Isso é simplesmente pelo argumento utilizado pelo livre mercado. Porque a partir do momento que você tem que os preços se autorregulam, acaba que sempre os tomadores e os formadores de mercado têm noção de tudo que está acontecendo. E eu explico por quê, como que isso funciona. Antes de tudo, apenas um comentário que, apesar de ser óbvio, merece ser dito. Ninguém aqui está pregando por uma gasolina cara, pelo contrário, a gente gostaria de pagar o mínimo possível por esse item. Mas a realidade não é essa, a gente tem que trabalhar realmente com a nossa realidade, não com o nosso imaginário. Então como que funciona em uma economia livre de mercado? Acaba que toda demanda ela tem que ir de acordo com a oferta daquele produto. Então olha só, se a gente está vendo que hoje a demanda pela gasolina está cara, acaba que o preço naturalmente vai encarecendo. Que vai chegar um momento que esse preço já vai estar tão alto que vai estrangular a demanda. E eu explico por quê. Imagina que você ali sempre vai ao seu trabalho dirigindo seu carro, costuma pegar seu carro no final de semana para viajar. Vai chegar um momento que a gasolina já vai estar tão cara que você não vai ter o interesse de começar a viajar aos finais de semana. Ou então vai trocar o seu carro para ir até o seu emprego através de transportes públicos. Justamente porque agora a gasolina está muito cara e você não quer abastecer seu carro com aquela gasolina naquele preço. Então olha só, a partir do momento que o preço subiu muito, a demanda aos poucos vai começar a ficar estrangulada, até o momento que algumas pessoas que não têm gasolina como algum bem essencial, vai começar a deixar de consumir. E qual que é a grande vantagem disso? Porque à medida que os dias, as semanas vão passando, agora com a demanda mais frouxa, a oferta, né, aqueles países que vendem petróleo, vão começar a ver que a demanda vai começar a cair. E se eles começarem agora a continuar aumentando aquele preço, cada vez mais a demanda vai arrefecer. Então vai chegar um momento que esse formador de preço vai perceber que a gasolina já está tão cara que não pode aumentar mais. E à medida, a partir disso, que a gasolina comece a voltar no preço, reduzindo pouco a pouco. É gradativo, demora sim algum tempo, mas essa é a melhor forma. Agora pensa se existisse um subsídio. Então o que acontece no subsídio? A demanda não vai alterar, a demanda vai permanecer a mesma, porque agora mesmo a gasolina continue subindo, mas vai ter um colchão de liquidez criado para que nós, consumidores, não sintamos a diferença. Então, olha só, se a gente paga R$7 na gasolina, vai continuar R$7, mesmo a gasolina estoure a R$10, R$11. Então, o que acontece? Qual que é a mensagem que isso passa para toda a economia? Que a demanda vai continuar a mesma. E a demanda continuar a mesma, em um cenário que a oferta já está muito limitada, que a Rússia não tem como mais produzir ou exportar sem uma sanção econômica, acaba que a demanda continua muito alta, enquanto que a oferta vai estar agora sim estrangulada. Ou seja, qual que é o incentivo da gasolina baratear aqui nesse cenário, já que a demanda continua muito alta? Então agora você não só não resolveu o seu problema, como você também agora cria um outro problema. Porque afinal de contas, você está gastando todo aquele colchão de liquidez que veio ou através dos dividendos da Petrobras, ou então através de novos impostos. E esse novo imposto também está apertando cada vez mais no orçamento da família. Então olha só, quando você tem um cenário de subsídio de gasolina, você está passando mensagem errada, tanto para aquela pessoa que demanda gasolina, como também para aquela pessoa que oferta gasolina. Por isso que a grande importância de você ter um livre mercado, para que o próprio mercado se autorregule. Se o preço começou a ficar muito alto, a demanda vai cair e depois o preço vai ter que cair para compensar aquela queda ali na demanda que ela teve.
Agora, se a demanda está muito alta e a oferta sempre limitada, você sempre vai ter um preço muito alto e ainda assim gastando os impostos da população, o que de fato não seria interessante. Mas então, qual que seria o grande caminho para que a gente tivesse uma gasolina muito mais barata no curto prazo? Aqui, principalmente através da redução de impostos. É assim que a gente deveria discutir, mas infelizmente o nosso governo, há anos e décadas, não tem espaço para uma redução de impostos, afinal de contas o orçamento já está todo comprometido há anos e anos. Por isso, a gente vê que toda medida que vem surgindo, né, ou que vem surgindo como alternativas, são realmente medidas muito paliativas que vão consertar talvez o problema no curtíssimo prazo, mas no longo prazo vão continuar tendo os mesmos problemas ou talvez até agravando ainda mais. Então é por isso que eu sou contrário ao subsídio da gasolina, embora eu também reconheça que a gasolina hoje está muito cara, que isso atrapalha bastante, que muitas pessoas vão ter muitas dificuldades em fazer ali abastecer seu carro, em comprar comida que também vai estar mais cara, mas infelizmente isso deve ser corrigido pelo próprio mercado, não é o governo que deve tomar atitude em cima disso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha concordado, ou até mesmo se não concordado, deixar aqui nos comentários a sua opinião pessoal para a gente começar aqui a discutir e nós dois aprendermos juntos. Mas, de toda forma, eu te peço troca agora um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque é assim que você ajuda no canal a crescer e a poder impactar aqui esse conteúdo a mais investidores. Eu agradeço você e eu espero você lá no próximo conteúdo. Valeu!